caros amigos, boa noite. Hoje, então, nós vamos falar sobre o perdão das ofensas. Antes, porém, vamos elevar o nosso pensamento até Deus, nosso Pai de bondade, nosso Criador, né? Que nos abençoe a nós todos, filhos da casa terrestre, onde nos encontramos alarmados e em confinamento pela pandemia. Faze descer por misericórdia a tua bênção neste ninho afetuoso, transformado em asilo de reconciliação. Pedimos-te, Senhor, por todos os que sofrem, misericórdia para os que promovem o sofrimento. Dá-nos a vigilância para que não venhamos a cair, coragem para vencer a hesitação, nossa falta de fé. Sustenta-nos as mãos do arado, no arado de nossos compromissos com a verdade e o bem. Cumpra-se em nós a tua vontade, hoje e sempre. Assim seja. Pois bem, meus queridos, ao pegarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, nós vamos ver que ele inicia com uma das máximas do Sermão do Monte. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, os que perdoam, porque eles alcançarão misericórdia e serão perdoados. O que é ser misericordioso? A misericórdia é complemento da doçura. Portanto, o misericordioso é calmo, brando, pacífico, não é egoísta. O misericordioso é indulgente, é tolerante, sabe relevar sempre, revidar jamais, esquece, perdoa as ofensas, né? Sabe dissimular tudo que possa ser reprovado no comportamento do próximo. Não vê defeitos, se os vê, não fala deles. Tem o cuidado de atenuá-los para que não venham ser ressaltados. Então, resumindo, o misericordioso, o indulgente, o tolerante é aquele que sabe perdoar e esquecer as ofensas. Então, voltando ao Evangelho, no item 2, ele nos diz: se perdoardes aos homens as faltas que eles fazem contra vós, vosso Pai Celestial vos perdoará também vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens, quando eles vos ofendem, vosso Pai também não vos perdoará os pecados. Então, como interpretar o perdão, né? Quantos males neste mundo poderiam ter sido evitados se nós fizéssemos o exercício do perdão? Vivemos emitindo essas expressões, né? O eu, para mim, comigo, em mim, e assim vai. Quanto mais posse, mais poder, mais fortuna, maior o nosso orgulho, maior a nossa dificuldade em reação às ofensas que geram conflitos, inimizades, né? Terrorismo e até guerras. Perdoar é uma das maiores dificuldades do ser humano. Por isso é um preceito evangélico de grande importância. Então, o que é o perdão? Como tratar, como interpretar esse sentimento, né? O perdão não pode ser confundido com a apatia ou a indiferença, né? Com os erros alheios e aceitar tudo de forma passiva o que os outros nos fazem. Perdoar também não é apoiar comportamentos que nos trazem dores físicas, morais, psicológicas. Perdoar não é ser conivente com a conduta inadequada de parentes, amigos, pessoas que vivem à nossa volta, né? Perdoar não é negar os próprios sentimentos, nossas emoções, nossos anseios, reprimindo mágoas, né? Usando supostamente o perdão como desculpa para fugir da realidade, deixando a impressão de que está tudo bem, para não resultar em coisas piores, né? Então, este não é o tipo de perdão cristão. Viver perdoando, desculpando as pessoas toda hora pode ser muito perigoso. Podemos descarregar
em outra pessoa que não tem nada a ver toda a nossa emoção reprimida. Então, para que isso não aconteça, precisamos estabelecer limites, fazer-nos respeitar, desenvolvendo a arte de amar a nós mesmos, para depois amar plenamente os outros. O perdão é lei universal. O perdão é amor. Enfim, no reino de Deus, tudo é amor, caridade, perdão. Sócrates, há 500 anos antes de Cristo, já nos deu uma ideia, né? Já nos ensinava que não precisamos, né, nunca retribuir o mal com o mal. Qualquer seja o mal que nos tenham feito. Ora, 500 anos depois, Jesus veio nos ensinar o verdadeiro sentido do perdão, exemplificando com todo o amor que ele tinha, né? Perdão, então, não é um simples pedido de desculpas. Nunca pensemos ter feito o necessário quando se trata de reconciliação com o nosso adversário. Precisamos, então, esforçar-nos, empenhar-nos, desdobrar-nos em gentilezas, tentando reparar o mal feito, de forma que não paire nenhuma sombra de remorso em nossa consciência. Enquanto alguém está se privando de estar bem, de ser feliz por nossa causa, nós também não conseguiremos ter paz, ser felizes. Só não perdoa quem não admite, né, a possibilidade de errar, se acha superior, né, não precisa da compreensão de ninguém, é orgulhoso, então se acha perfeito. Não consintamos jamais que alguém se ajoelhe aos nossos pés, seja quem for, para implorar nosso perdão. Ai daquele que diz, eu nunca perdoarei, porque está pronunciando a própria sentença, condenação, né? Quem não perdoa, sentencia-se às mais baixas esferas da vida. Então, não vamos criar dificuldades para quem se aproxima de nós, no intuito de fazer uma conciliação. Tarefa que talvez devesse ser nossa, né? Então, todos nós experimentamos a necessidade de perdoar e do perdão. É um positivo da própria consciência. Há duas maneiras de se perdoar, a dos lábios e a do coração. Quando dizemos, eu te perdoo, mas não vou esquecer o que você me fez, ou eu te perdoo, mas não quero mais te ver na minha frente, ou eu te perdoo, mas antes você vai ouvir umas verdades. Esse tipo de perdão é como se alimentássemos dentro de nós um secreto prazer a nos dizer, não tem senão o que merece, Deus há de castigá-lo. Então, esse tipo de perdão, né, não é o perdão cristão. Não. Deus, como diz, não se contenta com aparências e com palavras, né? Mas estuda, vê, sonda o fundo do nosso coração e vê os nossos secretos pensamentos. Ele sabe quando estamos, né, sendo sinceros. Amar é não ter que perdoar, né? E é não se sentir ofendido por nada. Melhor mesmo, então, é não ter que perdoar. Para isso existe uma coisa bem prática, é a compreensão. Não podemos exigir do nosso próximo além daquilo que eles podem nos dar. Então, se compreendermos este elemento, né, essa situação, através da compreensão, nós nunca vamos nos sentir ofendidos e não temos, então, como consequência de perdoar. Era assim que Jesus fazia. Das alegrias que a caridade nos proporciona, né, a maior delas é a do perdão. Porque as palavras não definem. Perdoar é inundar-se de luz. É como se nos nivelássemos ao Cristo Jesus. Quando perdoamos alguém, sentimos-nos mais leves, né? Melhores,
Quando perdoamos a um amigo, estamos dando a ele a prova da nossa amizade. Se Jesus recomendou que nós amássemos o inimigo, que perdoássemos o inimigo, o que ele não nos solicitaria em relação ao amigo? Só porque alguém em determinado momento, né, como diz, falhou conosco, né? Não correspondeu à nossa expectativa, vamos romper com ele uma amizade tão antiga, né? Tantas vezes já caímos em tentação, por que ele, nosso amigo, tem que manter-se firme e de pé? Então, por que havemos de romper, né, de perder a confiança em quem, em um determinado momento, se revelou tão humano quanto nós? O único amigo, né, que nunca nos decepciona é Jesus. Todos os outros são para nós o que somos para eles. Judas traiu Jesus, mas em nenhum momento Jesus deixou de chamá-lo amigo. Na hora derradeira, ele diz: amigo, a que viestes? Né? Então, agora com relação ao inimigo. Quando perdoamos um inimigo, é como se estivéssemos perdoando a nós mesmos, né? Enquanto nós não nos libertarmos da necessidade de castigar, de punir o nosso adversário, nós não conseguiremos também perdoar a nós mesmos. Quem sabe, né? Não fomos nós lá atrás que demos início com uma palavra ofensiva, com um estilete da agressão que escapou da nossa boca no momento de moderação. Tudo bem, né? Sem dúvida que nosso amigo pode ter sido muito acessível, melindroso, mas está aí mais um motivo para sermos indulgentes e perdoar. Se admitimos que não temos nada de culpa, nada a reparar, é mais um merecimento é maior, né? Então, para sermos clementes e perdoar. Lembrando antes, né, deste preceito, amai-vos uns aos outros, e então, ao golpe dado pelo ódio, respondemos com um sorriso, e ao ultraje pelo perdão. Quando falamos em perdão, tem um elemento que nós não podemos esquecer de citar, que é o auto-perdão, né? Se o perdão da pessoa ofendida pode ser imediato, né, o perdão da consciência do ofensor envolve mais tempo mais longo. O perdão da consciência é mais difícil de ser obtido, porquanto ele só acontecerá quando houver completa reparação do mal praticado. Por esse motivo, é muito mais fácil ouvir "eu te perdoo" do que dizer, né, do que escutar "eu me perdoo". O problema é que não sabemos nos perdoar, não sabemos perdoar a nós mesmos. O auto-perdão consiste em fazer o nosso melhor hoje, abandonar as mágoas do passado e passar a curar as dores do presente. E o tempo já passou, não temos como voltar atrás. E o nosso momento é agora, é já, né? Não podemos adiar um conflito de consciência para o futuro, porque pode resultar em consequências piores. O auto-perdão nos liberta de fardos pesados de consciência culpada, de vergonha, de perfeccionismo, que carregamos em nosso íntimo, né? Jesus nos pede que sejamos perfeitos, não perfeccionistas, porque o perfeccionista é aquele que não admite as próprias limitações e vive emitindo expressões como esta, né? Não sei como fui tão ingênuo em admitir aquela situação, né? Tenho raiva de mim mesmo por ter acreditado naquelas mentiras. Não consigo me perdoar, né? Porque achei que ele ia mudar, confiei nele, e coisas deste tipo, né? São maneiras de expressar a nossa própria culpa e o não perdão a nós mesmos, né? E deixando aí uma oportunidade de crescimento, perdemos a oportunidade de crescer naturalmente, de evoluir naturalmente. Então,
Neste mundo, então, de violência, né? Devemos compreender o significado majestoso dessa atitude de entendimento, de compreensão, de perdão, né? Que Jesus Cristo legou a toda a humanidade quando perdoou aqueles que estavam ao pé da cruz, o acusando, não sabiam o que estavam fazendo. Jesus não lhes disse, eu lhes perdoo, mas pediu ao Pai que os perdoasse, porque não sabiam o que estavam fazendo, né? Deixou que cada um cuidasse da própria consciência. O último grito do Cordeiro, né, foi uma prece para seus carrascos e para toda a humanidade, conhecida no Evangelho como a oração sacerdotal, né? Então, e deixou esse ensinamento precioso. Perdoai e orai por aqueles que vos ofendem, além de acalentar o bom ladrão, mostrando para ele, né, melhores perspectivas para o seu futuro. Ele diz, ainda hoje estarás comigo no paraíso. É provável que a expressão tenha sido esta, em verdade vos digo, hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Então, o mestre, nesta lição de Calvário, né, nos deu uma definição do paraíso, uma ideia da infinita extensão da misericórdia divina. O paraíso que prometeu ao ladrão arrependido é uma região espiritual, onde todo jugo é leve, todo jugo é suave e todo fardo é leve, né? A partir do momento que nos rendemos aos desígnios divinos, né, reconhecendo nossas culpas, nos arrependendo, não vamos viver em falsa atitude beatífica, porque em Jesus a dor, o sofrimento, a reforma íntima são claridades da alma. Eis o motivo pelo qual o bom ladrão, né, ele entrou naquele momento na excelsitude do paraíso. O arrependimento causado pelo remorso resultou em fonte de alegria para ele, que o fez perceber do progresso que estava a seu alcance, do novo educandário que ele ia iniciar. Não foi beatitude que Jesus lhe prometeu, né? Mas reabilitação, nova oportunidade de reparação, retorno à carne que se faz imperativo, necessário. Esse era o paraíso que Jesus prometeu àquele que ficou apelidado de bom ladrão. Lembrando que o arrependimento, né, ainda que sincero e profundo, e que seja uns minutos antes da morte, enquanto em vida, é importante, sim, né? Facilita muito, sim, né? Mas não é suficiente para livrar uma pessoa, né, dos seus erros, das consequências, né, dos seus erros maus, dos seus erros e atos maus. Será necessário, portanto, a reparação. Tudo é muito sábios nos códigos superiores de vida, né, e ninguém os desrespeita impunemente. A justiça de Deus se funda na misericórdia. E o inferno sem fim é uma imagem dogmática, não existe, né? Todas as vezes que rezamos o Pai Nosso, pedindo ao Altíssimo que nos perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, magoado, estamos então, com que direito estamos então pedindo o perdão das nossas ofensas se nós não sabemos perdoar ainda os outros, né? Todas as vezes que nós infringimos as leis de Deus, estamos assim cometendo uma ofensa contra Deus, uma dívida contraída que cedo ou tarde teremos que reparar. Então, essa dívida que no momento do Pai Nosso estamos pedindo perdão e pela misericórdia divina para que nós não caímos em tentação e contraímos mais dívidas, novas dívidas, né? Então, há uma caridade mais penosa e, consequentemente, mais meritória, né? Que é perdoar aqueles que Deus colocou em nosso caminho
para serem assim instrumento de nossos sofrimentos, né? E colocar nossa paciência à prova. Portanto, aprendamos a perdoar com generosidade, com nobreza, sem segundas intenções, né? Assim estaremos nos alistando entre aqueles que Jesus se referiu ao pronunciar: bem-aventurados os misericordiosos, os que perdoam, porque eles alcançarão misericórdia e serão perdoados. Bom, existe um outro ensinamento, de Jesus sobre o perdão que nos diz: reconciliai-vos o mais depressa possível com vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho. Enquanto estáis com ele aqui na terra a seu lado, a fim de que vosso adversário não vos entregue o juiz e o juiz não vos entregue ao ministro da justiça. Ministro da justiça seria o juízo divino, o juízo de Deus. E que não sairás, e que não sejas aprisionado, ou seja, punido e pague pelas consequências da sua irresponsabilidade. Eu vos digo em verdade que não saireis de lá enquanto não tiverdes pago o último ceitil. Não saireis de lá de onde, dos mundos inferiores, dos mundos das sombras. Portanto, meus amigos, se alguém nos ofendeu, perdoemos sem delongas. Cada vez que convertemos um inimigo em amigo nosso, estamos eliminando um foco de energia desequilibradas a nosso favor, que estavam nos prejudicando. Para finalizar, nós vamos ver um outro ensinamento que Jesus nos oferece. Se, pois, quando ofertardes vosso sacrifício ao altar e vos lembrardes de que vosso irmão fez alguma coisa contra vós, deixai vossa dádiva ao pé do altar e ide antes reconciliar-te com teu irmão, e depois voltai para oferecer a vossa dádiva. Jesus usa o termo sacrifício porque está se referindo ao sacrifício material que os judeus ofereciam no Templo de Jerusalém. Mas, se tratando de nós, cristãos, que amamos a Deus em espírito e verdade, que não oferecemos sacrifícios materiais, mas oferecemos o que nossas emoções, nossos sentimentos, nossa consciência, nossa alma, que deverá estar pura, purificada, livre, de qualquer, liberta assim de qualquer sentimento de ódio, mágoa em relação ao próximo. Este é o sacrifício mais agradável a Deus a que se referiu Jesus. Oferta ao altar pode-se dizer de todas as vezes que nos dirigimos a Deus, em prece, ou pedindo perdão pelas nossas ofensas, pelo Pai Nosso, E então, para o católico, tanto para o católico que vai à comunhão, ao evangélico que vai ao seu culto, ao espírita que vai tomar o passe antes de entrar numa reunião mediúnica, todos temos que estar em paz conosco mesmo, Então, viver de qualquer modo é para todos. Mas viver de consciência limpa, de viver bem consigo mesmo, é um serviço para poucos, para almas nobres. Então, por isso então, que todos, independente da crença, temos que estar em paz de consciência quando nos relacionamos com Deus. Lembrando então, para fechar aqui, a resposta de Jesus, que Jesus deu a Pedro: perdoar-lhes não 7, mas 70 vezes 7. Perdoarás sem limites cada ofensa. Usai da indulgência, sede caridosos, generosos, dai porque o Senhor vos restituirá. Perdoai porque o Senhor vos perdoará. E humilhai-vos porque o Senhor vos elevará e vos fará sentar à sua direita. Que Jesus vos abençoe, que todos tenhamos uma boa noite. Antes, porém, eu gostaria, de mais uma vez lembrar nossos amigos, nossos companheiros, de lavar as mãos, usar álcool gel na higienização de toda hora,
Se puder ficar em casa, permaneçamos em casa. E se precisar sair, lembre-se, não esquecer a máscara.